Rio das Ostras, desde que o mundo é mundo, sempre foi um pedaço do paraíso. Batizado inicialmente de Terra dos Peixes, refúgio dos moradores das grandes cidades em busca de paz. Até os anos 80 do século passado, a sua população oscilava. No verão, ela explodia de gente. No inverno, seus habitantes ficavam reduzidos a menos da metade. Era a típica cidade de veraneio. Esse é um raro registro com imagens em movimento da vida cotidiana dos habitantes de Rio das Ostras nos anos 50. Um lugarejo pacato, onde a vida era predominantemente rural. O carnaval reunia o povo na rua e a cidade confirmava a vocação para a festa. Já nos anos 70, Rio das Ostras recebia as primeiras invasões de veranistas. Alguns se apaixonaram pela cidade e ficaram por aqui. Chegaram para a estação da badalação e se incorporaram à vida do balneário. Era o talento acolhedor do povo que se confirmava em Rio das Ostras. A cidade, que em 1971 tinha 5 mil habitantes, pulou para 45 mil em 2004. A prospecção e a extração de petróleo no litoral norte fluminense trouxe para a região um significativo número de funcionários da Petrobras e de mais de uma dezena de empresas nacionais e estrangeiras que mudaram a relação que antes existia entre residentes fixos e veranistas em Rio das Ostras. A economia de Rio das Ostras mudou e com ela sua infraestrutura. Deixou de ser uma cidadezinha provinciana para se tornar uma cidade viva e que oferece um dos mais altos padrões de vida no estado e no país. Município com apenas 12 anos de vida independente, tempo em que se desvinculou de Casimiro de Abreu e passou a ter orçamento próprio, Rio das Ostras passa por transformações urbanísticas em toda a sua extensão. Um conjunto de obras em andamento que marcará para sempre a história da cidade. As intervenções urbanas valorizam o espaço público, trazem novos ares para a cidade, oxigenando a relação do poder público com a população. Apesar da imponência natural trazida pelas obras públicas, a cidade cresce sem perder o ar bucólico. E mais do que nunca, continua a ser o pedaço do paraíso que sempre foi. Ainda no tempo do Império, Rio das Ostras era ponto obrigatório para o descanso dos viajantes que vinham do norte do estado. As belezas naturais compunham um conjunto de mansidão e beleza que convidava quem passasse por Rio das Ostras ao descanso. Um dos viajantes foi o etnógrafo alemão Maximilian Alexander Philipp Graf.
Alcançamos a fazenda de Itapebuçu, situada numa colina próxima ao mar, onde fomos recebidos cortesmente pelo proprietário. A posição desta fazenda é muito agradável. Logo por detrás, erguem-se veneráveis florestas, delas separadas apenas por um lago, no qual as árvores se espelham encantadoramente, coberta por impenetrável mata, de cujo meio se ergue a Serra do Iriri, serra isolada e digna de nota. Nós temos relatos sobre o Rio de Janeiro e sobre aquela região, relatos publicados em português, espanhol, inglês, francês, sueco, russo, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro fez um levantamento, né, e encontrou mais de 500 relatos, né, num período de 300 anos. É verdade que hoje o historiador, quando pega essa documentação, ele tem que trabalhar criticamente essa documentação, ele tem que cruzar uma documentação com a outra, porque, evidentemente, o olhar de cada viajante estava informado, digamos, pelo tipo de valores que ele tinha na cabeça dele, pelo tipo de crenças. O pintor e historiador francês Jean-Marie Baptiste Debré, integrante da missão artística francesa enviada ao Brasil, retratou com fidelidade o cotidiano da colônia no final do século XVI. Nos quadros de Debré, assistimos o dia a dia dos índios e dos negros sobreviventes da exploração de portugueses e piratas de diversas nacionalidades. Os negros chegaram em Rio das Ostras como escravos comprados pelas grandes fazendas de cana-de-açúcar. Uma das medidas adotadas pelos escravagistas era assim que os escravos chegavam da África, eram separados do grupo e misturados com pessoas de outras etnias e que falavam outros idiomas. Evitavam, assim, a comunicação entre eles e a disseminação dos ideais de liberdade. Os índios foram escravizados no Brasil legalmente. Até 1755, havia escravidão oficial de índios aqui no Brasil. O invasor conseguiu fazer uma salada, entendeu? E destruindo todas as provas que poderiam existir a respeito das culturas que ele estava encontrando aqui. Além desses índios escravos, existiam os índios das chamadas aldeias de repartição. Era uma aldeia que não era mais a aldeia original dos índios. Era uma aldeia controlada pelos missionários que colocavam dentro dessa aldeia construída artificialmente índios de diferentes culturas e de diferentes línguas. E esses índios eram obrigados a trabalhar 6 meses do ano para fora, né, para colonos, para coroa e para o próprio missionário, e 6 meses eles trabalhavam dentro da aldeia. O donatário da capitania referente a Rio de Janeiro ou São Paulo, ele tinha 1 ano para ele explorar o que ele quisesse de graça. No segundo ano, ele pagava 10%, no terceiro ano, 30%. Mas ele podia fazer o que ele quisesse dentro da área que estivesse arrendada a ele, inclusive com o material vivo, os seres humanos que estavam aqui. Então, as chacinas eram imensas. Esse processo de recrutamento da força de trabalho indígena, o processo da jornada de trabalho que se estendia para 14, 16 horas, o processo da forma como esses índios eram alimentados, as condições, então, de recrutamento, as condições de trabalho, as doenças, quer dizer, foram os grandes responsáveis pelo processo de dizimação desses índios. As paróquias da Igreja Católica sempre funcionaram como as grandes depositárias da documentação que registrava qualquer ato, dos mais simples, nascimento, casamento e morte de um cidadão, até o registro dos votantes e censos periódicos. O relato dos sacerdotes que iam e vinham, espalhando o Evangelho, consagrando uniões e batizando os nascidos, nos dão conta de quem, quantos éramos e o que tínhamos. Quem quiser pesquisar essa história, sobretudo para segunda metade do século XVIII e para o século XIX, vai encontrar uma documentação interessante desses arquivos. Embora a crença popular afirme que em Rio das Ostras existia um templo erguido pelos jesuítas,
Nenhum documento comprova a sua existência. Sabe-se, isso sim, que a igreja de Nossa Senhora da Conceição era toda de pedra de mão. Esta igreja, de acordo com relatos dos velhos moradores, ruiu em 1950. Próximo ao lugar da capela original, foi erguida esta igreja, que fica no centro da cidade. Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, as tribos que habitavam o Rio das Ostras no século XV pertenciam ao mesmo tronco e fala dos tupis. Bons guerreiros e dominadores que, ao crescer como nação, se bipartiam, logo se desconheciam e se hostilizavam. Darcy calculava que nas terras de Rio das Ostras e em torno dela chegaram a morar de uma só vez 1 milhão de seres humanos, fortes e bem alimentados. É muito difícil se calcular quantas pessoas as aldeias desses povos tupi-guarani comportavam. Mas também é muito difícil se aceitar essa cifra apresentada por Darcy Ribeiro, na medida em que são populações tribais que tinham uma economia de agricultura de subsistência, a qual não sustenta um número tão grande de pessoas. Na Universidade de Berkeley, na Califórnia, né, existe um grupo de demógrafos que trabalham a demografia da América no século XVI, em 1500. Eles trabalham para responder essa pergunta: quantos índios habitavam as Américas no momento em que chegaram os europeus? Para o caso do Brasil, por exemplo, existe um grupo de pesquisadores que trabalham especificamente a região da Amazônia e o Brasil. Para o caso da Amazônia, por exemplo, o pesquisador William Denevan chega a uma estimativa de 6.800.000 índios para a Grande Amazônia no momento da chegada do colonizador. Para o Brasil como um todo, eles calculam aproximadamente 10 milhões de habitantes, o que torna improvável uma concentração de 1 milhão de índios na região aí do Rio das Ostras. Rio das Ostras foi doada ao filho de Araribóia como um ato de gratidão por ter lutado contra os franceses e os tamoios, índios que ocupavam a região de Cabo Frio. Araribóia ficou com Niterói e seu filho com as terras que formam hoje o município de Rio das Ostras. Estamos penetrando no Museu de Sítio Sambaqui da Tarioba de Rio das Ostras. Aqui vamos conhecer os primeiros habitantes desta região, rica em alimentos, com nutrientes em abundância e por isso mesmo muito habitada na nossa pré-história. Há 5.500 anos, milhares de seres humanos pré-históricos se reuniam nas terras de Rio das Ostras, atraídos pelos alimentos que o mar, gratuitamente, lhes oferecia. Com a tropicalização do território, as águas, de uma forma geral, vão se aquecer. Água dos mares, dos rios e das lagoas. Esse aquecimento vai criar condições extremamente propícias à proliferação de moluscos. E esses moluscos vão aparecer como uma fonte extremamente boa para essas populações, por uma série de razões. Primeiro, porque ele era um alimento extremamente nutritivo, riquíssimo em cálcio e também proteínas. Segundo, porque era um alimento que aparecia em grande quantidade e não oferecia maiores dificuldades para ser obtido. Isso vai permitir, então, com que as populações que se instalam no litoral, utilizando-se fundamentalmente da coleta de moluscos, possam aumentar demograficamente e possam também se fixar mais em torno desse alimento. Até certo ponto, essa facilidade de alimentos conteve as mudanças culturais. Então você observa que os sambaquis são ocupados, às vezes, durante 3.000 anos, e a população que estava lá no início é muito parecida com a população que estava no final da ocupação do sítio, fazendo os mesmos artefatos, utilizando as mesmas potencialidades da natureza.
e com muito pouco padrão de modificação cultural. Quando nós fizemos a escavação do Sambaqui da Tarioba, nós podemos notar exatamente essa peculiaridade. Ele foi ocupado por mais de 1000 anos e não se nota praticamente nenhuma diferença no acervo cultural, dos níveis mais profundos para o nível mais recente. Pesquisas arqueológicas posteriores mostraram que até pelo menos o século XVII, povos de culturas sambaquianas continuaram vivendo no estado do Rio de Janeiro. O sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba foi o último sítio encontrado na região fluminense. Ele foi demarcado em 1967 pela equipe do professor Ondemar Dias, presidente do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, instituição privada de caráter científico que sobrevive numa fazenda de café do século XVIII, encravada no coração da avenida suburbana no Rio de Janeiro. As duas instituições elaboram e trabalham juntas no programa de pesquisa histórica do sítio. Essa parceria vai se dar por muito tempo, porque todo o material exposto ele precisa de uma manutenção constante com técnico e museólogos do Instituto, que vem sendo feito periodicamente em vitrine, nos enterramentos, em todo o material. A paleontóloga Lília Machado, que trabalhou nas escavações do sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba, conhece bem as características anatômicas dos nossos ancestrais. Após uma certa desconfiança inicial, que a princípio até disseram, olha, esses ossos não são humanos, são ossos de animais, mas à medida que foram vendo que nós estávamos delineando e encontrando os enterramentos completos ali, e com seus acompanhamentos funerários, então gradativamente todas aquelas pessoas que visitavam os sítios foram se tornando nossos parceiros. Calculamos cerca de no mínimo 17 indivíduos ali enterrados naquela área escavada. Inaugurado primeiramente em 1999, o Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, mantido pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, é o primeiro museu de sítio do Brasil. Ele está inserido num local privilegiado, os fundos da Casa de Cultura. Sua área geográfica é considerada a extensão das atividades culturais desenvolvidas pela Fundação, onde o resgate da memória dos nossos antepassados recebe apoio e investimentos. Nessa localização que hoje se encontra o museu, a gente ia fazer um palco, que era o local mais alto do quintal da casa. A ideia era fazer um palco para manter umas atividades nos finais de semana, de teatro, de música. Aí a gente começamos a pensar como seria o palco. Aí aparece uma pessoa que achou uma lâmina de machado, ela chegou com uma pedra, falando que era uma pedra, uma lâmina de machado que encontrou na raiz da árvore da Rua da Jaqueira, uma jaqueira antiga que tem numa rua aqui atrás. Eu fui procurar os institutos de arqueologia, museu histórico, até para saber a procedência, o que seria aquilo, entendeu? Confirmaria se era um objeto pré-histórico. Aí eu rodei alguns lugares e tive contato com o pessoal do Instituto de Arqueologia Brasileiro. E eles mandaram um técnico aqui em Rio das Ostras e, para nossa surpresa, ele estava com o mapa na mão. A gente, nesse local do quintal da casa, tinha um sítio registrado desde 1967, que a gente já tinha 30 anos de registro de um sítio arqueológico no local da casa. Revitalizado e reinaugurado recentemente, o museu traduz a cultura do homem sambaquiano da região de Rio das Ostras, enfocando sua distribuição espacial, suas características biológicas e o método de trabalho adotado pelos arqueólogos na pesquisa de campo. O sambaquim é um acúmulo artificial de conchas, são restos de alimentação depositadas aqui para o local que o homem vivia, se alimentava. Tem uma camada de argila aqui, no próximo setor, uma camada de argila, que o homem trazia essa argila de outro local para forrar o local onde ele morava. Isso dava maior conforto para ele. Aqui é uma fogueira, que foi encontrada exatamente assim também, com lítico, material lítico, com conchas e com dois buracos de estaca, que eles colocavam as duas estacas e trançavam
fibra vegetal e faziam um aparador de vento para se proteger, já que eles não tinham um abrigo, eles moravam a céu aberto aqui. Típico enterramento aqui do Sambaqui da Tarioba, nesta posição, todos os enterramentos encontrados aqui foi nesta posição, as pernas fletidas, de lado, e eles enterravam, eles colocavam essa camada de argila e depositavam o morto nesta cova, e esse crânio era desse enterramento que deslizou, um deslizamento de terra, e ele foi parar numa camada mais abaixo. Na verdade, o que é um sambaqui? O sambaqui é um acampamento. Gerações e gerações de índios que constantemente voltavam àquele mesmo lugar. Eles, sem dúvida, intencionalmente faziam áreas de habitação, áreas de sepultamento, áreas de alimentação. E nesse sítio que se elevava cada vez mais, com o passar do tempo, moraram gerações e gerações de pessoas. Até hoje não se sabe se esse sambaqui era ocupação permanente ou se era sazonal, periódica. As opiniões divergem. Mas, de qualquer maneira, sabemos que durante algumas centenas, se não milhares de anos, a população residiu ali. O patrimônio arqueológico não é composto apenas de bens materiais, mas também por informações contidas na simples posição de um esqueleto ou na forma de um enterramento. Já foi pensado desde o início a posição aonde ia ser feita a escavação, aonde ia ser colocado vitrine, aonde ia ser feito tudo. Isso foi um projeto anterior da escavação. E o professor Andemar definiu que seria muito interessante se a gente construísse um museu, entendeu, de sítio, que deixasse a escavação aparente. E a gente começou o trabalho. Começamos o trabalho de escavação do sítio. E nessa escavação que a gente definiu a área, que seria a área mais alta, nesse local que a gente se encontra, e montamos uma choupana. Desde o princípio já havia essa intenção de deixar o sítio em exposição e fazer realmente uma exposição didática. Ou seja, para qualquer pessoa leiga saber o que era um sambaqui. Este museu tende a crescer só em tamanho, pois em importância científica e histórica, ele já é um dos maiores do Brasil. Bom para todos que visitam a cidade. Depois da recente revitalização, o museu já recebeu a visita de milhares de pessoas, entre veranistas, residentes e principalmente estudantes da rede municipal. Uma pesquisa de opinião e marketing realizada recentemente pela publicitária Maíra Frois motivou a reforma do sítio. A pesquisa mostra o impacto que a preservação do sítio arqueológico imprime junto à comunidade local e à população flutuante. Respondidos os questionários desta pesquisa, constatou-se a necessidade de divulgar em maior escala a importância histórica do museu para o crescimento da cidadania no município. A gente viu, através de pesquisas, que o sítio merecia, porque pelo valor histórico, 4.000 anos de história de Rio das Ostras, esse valor histórico merecia uma revitalização. Então a gente começou com um projeto que não mexeria muito, inclusive nas estruturas, que já tinham sido escavadas, não sei o quê. Então esse projeto foi um projeto de adaptar para uma melhoria de um trabalho que começou em 97. Você não pode agenciar um sítio e ficar na mesma forma para o resto da vida, né? Você tem que acompanhar tanto a expectativa da população que usa aquele espaço agenciado, quanto a expectativa da própria municipalidade, de tentar continuar um projeto educativo. Essa revitalização, inclusive, ela facilitou o lado didático. Você entrava, antes da revitalização, no sítio arqueológico, você ia ter muita dificuldade de compreensão do que estava acontecendo. Era tudo muito abstrato, você abstraía como seria um sambaquiano. Então, essa pesquisa foi feita até para isso, para facilitar, entendeu, a compreensão de arqueologia, já que não é uma matéria fácil, né, de compreensão para o povo. Além de um sítio muito bem agenciado, tem a possibilidade de fazer todo um trabalho com as escolas, de chegar
previamente apresenta um trabalho com o professor, depois apresenta o sítio, quer dizer, a criança já vai, o adolescente já vai com uma informação prévia e a visita se torna uma possibilidade de sedimentar, né, de fixar os conhecimentos. Porque não basta você chegar num lugar e ver um esqueleto e ver artefatos em pedra e descobrir o seu passado. Não é isso que transforma a arqueologia numa ciência realmente produzindo conhecimento, produzindo identidade. A artista plástica Clara Arthur, residente há pouco tempo em Rio das Ostras, estudou a anatomia dos sambaquianos. Através de informações obtidas com os arqueólogos e as referências dos livros científicos, ela reconstituiu a face do homem sambaquiano. Os meus estudos foram feitos através de livros como este, que nos mostra os músculos, os ossos e que permite, de fato, uma recriação dessa figura. Na anatomia, você, partindo de um crânio, você tem medidas exatas, que são as distâncias de um osso a outro. Mas tem certas características que você não tem a partir do crânio original, que é o nariz, o tamanho do nariz, o formato dos lábios. Isso o crânio não te permite. Então, isso, claro que tem uma interpretação. A coloração da pele também foi indicada pelos arqueólogos, que é um tom bronzeado de alguém que viveu debaixo desse sol escaldante. Muito me impressionou quando eu andei pelas ruas e reconheci nas pessoas moradoras, tais como Zeca Machado, que era uma pessoa que eu não conhecia e vinha conhecer muito depois de ter executado, e que permite essa confrontação dessa semelhança dos olhos, da maçã do rosto, da cor da pele e tudo mais. Apenas poucos quilômetros separavam os vários grupos pré-históricos existentes em Rio das Ostras. Esses grupos eram dependentes dos recursos aquáticos e por isso escolhiam as regiões de praia e lagoas para viver. Em Rio das Ostras, existem 12 sítios demarcados, em sua maioria completamente destruídos ou descaracterizados pela interferência e ignorância do homem. Os sítios dessas populações sambaquianas eram formados exatamente pelo acúmulo das carapaças desses moluscos que eles consumiam. Existe toda uma discussão hoje em dia se a formação desses sambaquis, desses montículos de moluscos, era algo intencional ou era algo ao acaso. Mas a verdade é que era exatamente sobre esses montículos de moluscos que essas populações habitavam. Ali eles faziam todas as suas atividades, desde preparar os seus instrumentos, até preparar as suas comidas e até mesmo enterrarem os seus mortos. Não se sabe bem a causa do desaparecimento dos povos que habitavam os sambaquis. A hipótese mais provável é que tenham sido dizimados em disputas por territórios ou foram incorporados pelas tribos guerreiras provenientes do interior do país que ocupavam toda a costa brasileira na época do descobrimento. O esvaziamento populacional, ele se dá fundamentalmente por uma razão. Os portugueses precisavam da força de trabalho indígena. Os demógrafos da escola de Berkeley dizem que o que aconteceu aqui foi a maior catástrofe demográfica de toda a história da humanidade. Nunca um continente foi esvaziado com tanta violência e com tanta rapidez como o nosso. Na intenção de não repetir catástrofes históricas e recuperar o elo com o passado, a Prefeitura de Rio das Ostras está recuperando toda esta região, situada a poucos quilômetros do centro da cidade. Esta região possui vestígios geológicos de 2 bilhões de anos. Recentemente, foi criado o Monumento Natural dos Costões Rochosos, o primeiro nesta categoria no Brasil. Ele tem uma área de 368 mil metros quadrados e fica livre de loteamentos e preservará para a eternidade as praias da Joana, de Areias Negras e Brava, e as ilhas existentes na região.
Ele está sendo reconstituído minuciosamente nas partes já degradadas pelo homem dito civilizado. Eu acho que hoje esse sítio é o respeito à população e à comunidade de Rio das Ostras, através dos seus antepassados.